Será que você é aquele tipo de pessoa que olha para as situações ou para alguém próximo de você, o marido, a esposa, um grande amigo, e você, só de olhar, você fala: já sei que essa pessoa está pensando, e ela está pensando isso de mim ou aquilo de tal situação. Você é assim? Olha, muita gente é. E isso é problemático, porque pode trazer coisas ruins para a vida da gente. E é sobre isso que eu vou falar hoje, com base nesse livro aqui, ó, Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, um guia prático para a liberdade pessoal, de Dom Miguel Ruiz. Bom, é uma sequência, né? Porque eu já estou falando desse livro faz 2 semanas para trás. Eu iniciei na live no Instagram, falando do primeiro compromisso, do segundo compromisso. Agora falarei do terceiro, a partir de agora, no YouTube. Semanalmente vou deixar um vídeo para vocês. Semana que vem eu falo do quarto compromisso e aí nós vamos dar sequência, trazendo conteúdos, falando sobre os assuntos que eu amo e que eu estudo já há muitos anos. É a cocriação de sonhos, poder da mente, espiritualidade, física quântica e por aí vai. Elevação da frequência vibracional, não podemos esquecer desse, que é muito importante. E dando nossa sequência aqui dos 4 compromissos que foram deixados para nós pelos toltecas. Quem foram os toltecas? Gente, são povos do sul do México que viveram lá pelo século X depois de Cristo até o século XVI, e eles queriam muito deixar como herança para as pessoas toda a sabedoria espiritual do seu povo. Então, eles escreviam, passavam isso também oralmente, e Dom Miguel Ruiz compilou isso nesse livro, tá? Bem, gente, então vamos lembrar agora quais foram os compromissos que a gente já estudou? Vamos lá, são compromissos, lembrando, que são para a nossa liberdade pessoal, para a gente viver melhor. Se a gente seguir esses compromissos, a gente está bem na fita. O primeiro compromisso: seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso: não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso, que nós vamos estudar hoje, é não tire conclusões. E o quarto compromisso é dê sempre o melhor de si. Mas esse a gente segura para a semana que vem. E lembrando, se você ainda não assistiu as lives que eu falo do primeiro e do segundo compromisso, elas estão aqui, tá? No meu YouTube. É só procurar. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando desse terceiro compromisso, que justamente é não tire conclusões. Pessoal, nós temos a tendência de tirar conclusões de tudo. A gente supõe as coisas. Isso aí é prática. O ser humano faz muito isso. O problema é que quando a gente tira alguma conclusão, a gente de cara, a gente já acredita que aquilo é real, tá? Conclusões sobre o que os outros estão pensando. A gente não está nem ouvindo a pessoa falar: ai, eu acho que fulano está pensando tal coisa de mim. Pois é, mas também às vezes as pessoas estão fazendo alguma coisa e você tira a conclusão sem nem saber o motivo pelo qual que aquilo está acontecendo, né? E sabe o que acontece às vezes? Aí a gente vai andar para trás com os nossos compromissos. Quando a gente tira conclusões, a gente acaba muitas vezes levando para o lado pessoal, e depois que leva para o lado pessoal, a gente faz mau uso da palavra. Perceberam o encadeamento de compromissos? O terceiro acaba trazendo o segundo, que acaba trazendo o primeiro. Olha, eu vou contar uma coisa tão boba que aconteceu esse fim de semana comigo, mas que faz sentido para vocês entenderem o que é tirar conclusões. Estava eu e meu marido indo para o veterinário levar nosso cachorro. Ele sentado no banco de trás do carro com o cachorro e eu na frente dirigindo. Quando cheguei num determinado ponto, tá? Veio um outro carro que estava esperando para passar, para entrar numa rua a qual eu estava, né? Quando ele viu minha cabeça, tá? Quando eu vinha, meu carro é um carro antigo, é um carro pequeno, e o outro carro era um carro grandão, novo. Quando ele viu o meu carrinho vindo, e eu já bem perto dele, ele entrou. Fez aquele movimento rápido e entrou. Aí eu no carro falei assim: é fogo. Esse pessoal vê que é carro velho, que é carro pequeno, e já mete
logo na frente, só porque não tem respeito. Meu carro não tem respeito. Aí meu marido atrás do banco falou assim, riu e falou assim, amor, de onde é que você tira essas coisas? Eu não sei de onde você tira essa teoria que o carro pequeno não impõe respeito, porque é um carro antigo, vem o carro mais novo e passa na frente. Aí eu ri, falei, realmente, de onde que eu tiro isso? Viram só? Olha só a besteira. Vamos lá, vamos analisar isso. Tirei conclusões. Que o outro carro se enfiou na minha frente porque achava que eu não era um carro de respeito. Vou passar esse carro. Concluí, foi a minha conclusão. Será que esse cara não estava com pressa? Será que o motorista não estava com muita pressa de ir ao médico ou de pegar alguém com horário marcado e ele fez isso? Não sei, né? Me perguntei. Mas na minha cabeça eu tirei essa conclusão, que era só porque o meu carro era ruim, digamos assim, tá? E aí, o que eu fiz? Segundo compromisso, levei pro lado pessoal. Ah, tá fazendo isso só porque meu carro é velhinho. Ó, tô levando pro lado pessoal. Ah, coitadinho do meu carro. Poxa, a vida não impõe moral em ninguém. Beleza? Aí parti pro primeiro compromisso. Tudo errando, né? Tudo errando. Primeiro compromisso, o que eu fiz? Falei mal do outro carro. Pô, esse carro aí, cara, só não, sabe, não me respeita. Saiu metendo na minha frente. Ó, eu fazendo mau uso da palavra, que pela filosofia tolteca, eu não posso fazer mau uso da palavra, eu não posso levar nada pro pessoal e eu não posso tirar conclusões precipitadas. Ou melhor, eu não devo fazer nada disso. Poder, eu posso fazer o que eu quiser. Aí as consequências, eu que arque com elas, né? Bom, gente, essa história que eu contei agora foi bem bobinha, mas às vezes, quando a gente tira conclusões e elas são erradas, isso pode trazer um problema gigantesco para nossas vidas. Eu vou contar uma outra história que uma aluna minha me contou certa vez, que foi o seguinte: ela tinha uma amiga de infância, de assim, cresceram juntas mesmo, elas eram the best. E um belo dia estava todo mundo numa festa na casa dessa minha aluna e essa amiga estava lá também. Era aniversário da aluna. E aí houve uma confusão lá que eu não vou entrar em detalhes qual foi a confusão, mas a minha aluna virou para a melhor amiga dela e falou assim: "Ai, você não vem com essa história, senão eu vou meter a mão na sua cara". E aí, a melhor amiga, quando escutou a minha aluna falar que ia meter a mão na cara dela, ela levou para o pessoal, fez uma interpretação errada, porque ela achou que essa minha aluna ia realmente dar um tapa na cara dela. Só que o que a amiga não sabia é que essa minha aluna tinha uma espécie de jargão que ela e os colegas de trabalho brincavam. Ó, faz isso não, senão eu vou meter a mão na sua cara, hein? Ó, não vem não, hein? Vou meter a mão na sua cara. O que acontece? Naquele momento, a minha aluna falou isso para a amiga. Só que, óbvio que ela não queria fazer nenhum mal à amiga. Foi um jargão, foi uma maneira de falar. A amiga se recolheu. Na hora, não falou nada, que ficou chateada. Passada uma meia hora, foi embora da festa. E no dia seguinte, bloqueou essa minha aluna nas redes sociais, no WhatsApp, em tudo. E não chegou para a aluna e falou, por exemplo, no dia seguinte, poxa, elas eram amigas de infância. O que essa colega, essa amiga deveria ter feito? Pega o telefone no dia seguinte, até no mesmo dia, ou até lá na ocasião, e falar: ô, fulana, eu não gostei do que você fez. Por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Você iria me bater de verdade? Ou você estava brincando? Mas ela não fez isso. Ela resolveu tirar as suas próprias conclusões de que a amiga dela de infância iria bater na cara dela. Sabe o que aconteceu? Isso já tem 6 anos. Até hoje, as duas nunca mais se falaram. Por quê? A minha aluna tentou falar com a outra, mas a outra tinha bloqueado. Depois de um tempo, chegaram a se falar, mas não houve um entendimento e até hoje as duas não se falam mais. Romperam uma amizade de infância.
louco, né? Mas aí que eu vou recorrer a esse livrinho. E esse livrinho vai explicar por quê. E quando você tira conclusões precipitadas, conclusões erradas, sem você conversar com a pessoa, pode dar uma grande M, daquela bem grande. Então, vamos lá. Olha o que o livrinho fala aqui, gente. Só um trechinho, tá? Como ficamos com medo de pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre elas. Depois as defendemos e tentamos tornar a outra pessoa errada. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. Ou seja, o que a gente tem que fazer quando a gente tem essas conclusões precipitadas, que a gente tem certeza que é um fato, eu tenho certeza que a minha amiga de infância ia me bater. Tem que conversar, tem que dialogar. É isso que esse livro fala. Se a gente não se comunicar, tiver com medo de pedir um esclarecimento, vai dar ruim, sabe? Como deu com essa amizade tão antiga. E sabe o que é o pior? Depois, esquecendo esse assunto, mas colocando para qualquer outro, né? Quando você tira uma conclusão errada, e aí você descobre, passa alguma coisa, algum acontecimento, alguém te fala uma outra coisa, e você vê que aquela sua conclusão precipitada estava 100% errada. Sabe o que acontece? Imagina uma bola de sabão. A bola de sabão tá linda, né? Tá lá subindo, é a sua crença de que você tá certa e a pessoa tá errada. Aí quando você descobre que a sua conclusão foi totalmente equivocada, a bola de sabão faz puff, ela estoura e você fica com aquela cara assim de... Oh. Não vou nem dizer cara de quê, né? Mas vocês sabem. Cara, fica com a cara amarela, com aquela cara de tacho, cara de... Vocês sabem o quê? Pois é. E aí já era, né? Às vezes você perde alguém que você gosta porque não houve justamente esse entendimento e porque você achou que concluiu tal coisa e daí deu ruim mesmo, tá? E o livro fala uma coisa muito importante, que quando você tira conclusões em relacionamentos, você está pedindo para ter problemas. E nesse aspecto, eu sou campeã. Cansei de ter discussões com meu marido e eu falar para ele assim, não, amor, eu tenho certeza que você está pensando tal e tal coisa, porque eu conheço a sua cabeça, eu tenho certeza que você está pensando assim de mim. Você está aí com essa cara, que você não fala nada, está calado, eu tenho certeza que você pensa tal coisa. Ele simplesmente olhava para minha cara e falava assim, você com essa sua mania de tirar conclusões do que está na minha mente, de achar que sabe o que está na minha mente. Gente, eu já cansei de ter esse tipo de diálogo com meu marido. Até que eu aprendi a lição, né? Falei, gente, realmente, o que se passa na cabeça do outro, só o outro sabe. E, em geral, ele falava, não tem nada disso que você está pensando, é o que passa na minha cabeça. Você não está me deixando falar? Ele ainda falava assim, você me deixa falar? E é exatamente o que os toltecas estão dizendo aqui. Dialogue. Quando você ficar tirando conclusões, não alimenta isso, tá? A gente tem que dialogar para chegar a um consenso, um entendimento. E assim a gente vai fazer o quê? Ter vida mais leve. Então, vou reforçar. Você tirar conclusões sobre o outro, sobre os seus relacionamentos, é furada. Vai levar a brigas, dificuldades, desentendimentos e às vezes até separações. Sabe por quê? Porque quando a pessoa que está alimentando aquela crença do que o que eu estou pensando é o certo, essa conclusão que eu tirei é a certa, e ela vai com aquilo até o fim, e só para defender a própria opinião dela até o último limite, não deixando o outro se esclarecer, não acreditando no outro, prefere se separar. Casais se separam, amigos se separam, então é uma situação bem delicada. Eu acho que você não quer isso para sua vida, né? Porque eu aprendi a lição. É vivendo que a gente vai aprendendo.
Hoje eu não fico mais falando pro meu marido, eu sei o que você está pensando, tenho certeza, porque eu aprendi que não é por aí. Cada um pensa uma coisa, né? Agora eu vou dizer uma coisa que tem muito a ver com o que eu sempre falo aqui, sabe? Sobre autoconhecimento, sobre crença limitante, sobre a gente acreditar em nós mesmos. Então, os toltecas falam que o perigo maior que existe é quando nós tiramos conclusões erradas sobre nós mesmos. Isso acontece como? Quando a gente fica assim, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso não. Pinta uma oportunidade de trabalho maravilhosa, você ganhar mais. Eu acho que eu não sou capaz de fazer isso não. Pinta um convite para você viajar com alguém daqui a 6 meses. Você tem 6 meses para se programar, juntar dinheiro, etc. Eu acho que eu não sou capaz de juntar esse dinheiro, não. Acho que eu não sou capaz de viajar para tão longe, deixar minha família aí, deixar meus pais, deixar meu namorado. Acho que eu não sou capaz. Então, gente, isso você está tirando conclusões sobre si próprio. Por que não olha para si, para dentro de si, lá para o fundo, lá para a tua centelha divina e conversa com ela e pergunta para ela: minha centelha, eu sou capaz de fazer essa viagem? Eu sou capaz de aceitar esse emprego? E aí aguarda, porque as respostas virão, sabe? A gente tem que acreditar em nós mesmos. Se a gente alimenta essas crenças limitantes de que nós não somos capazes, a gente vai acabar desperdiçando grandes oportunidades na nossa vida, né? Da gente ser feliz, da gente ser leve, da gente ser produtivo, de trazer alegria para nossa vida, de ser desafiado. Por que não ser desafiado? Ser desafiado é bom também. Aí você para e pensa, vamos tirar a conclusão positiva? Eu acho que eu sou capaz. Aí sim, aí você lacrou. Quando você tirar essa conclusão de você mesmo, positiva. Aí você está reprogramando a sua mente. Sim, eu sou capaz. Sim, eu consigo. Sim, eu vou lá. Sim, eu junto dinheiro. Sim, eu aceito esse desafio no trabalho. Eu vou conseguir. Já deu certo. Já deu certo, como eu sempre falo, né? Aí ó, tem que entrar a reprogramação, tá, gente? Porque senão é um grande perigo que a gente vai correr se ficarmos tirando conclusões erradas sobre a nossa capacidade, e a nossa capacidade é infinita. A gente chega lá, a gente consegue. Tudo que a gente quiser, a gente consegue, tá? Se não conseguir exatamente o que a gente quer, é porque tem algo muito melhor vindo por aí. Isso a gente também tem que acreditar. Agora, para concluir aqui a nossa conversa de hoje, eu vou ler só mais um trechinho pequenininho. No dia em que você parar de presumir, irá se comunicar com clareza e pureza, livre de veneno emocional. Sem tirar conclusões, sua palavra se torna impecável. Com clareza de comunicação, todos os seus relacionamentos irão mudar, não apenas com seu companheiro, mas com todos os outros. E eu completo aqui, até com a gente mesmo, como eu acabei de dar o último exemplo, né? Gente, esse fechamento aqui do livro é muito legal, porque palavras, né? Mais uma vez, como os toltecas falam, palavras são venenos. E a gente não pode ficar alimentando palavras negativas, nem oralmente e nem nos nossos pensamentos. Geralmente, quando a gente tira as conclusões, é sempre coisa ruim, né? Dificilmente é uma coisa boa. Você vê uma pessoa, aquela pessoa ali é maravilhosa, tenho certeza disso. Como é que você sabe? Eu estou concluindo. Dificilmente você conclui alguma coisa positiva, é sempre para detonar. Então, lembrando que sempre que entrar numas de achar algo de alguém ou de alguma situação, faça perguntas. Pergunte, chegue para a pessoa e converse, dialogue, né? Uma situação está esquisita, quem é o responsável por essa situação aqui? Vem cá, por que está acontecendo isso, hein? Por que o chefe determinou que a gente não pode mais tomar cafezinho aqui, só pode tomar lá? Sabe? Não sai julgando. Não, só pode ser porque o chefe não vai com a nossa cara mesmo, quer dificultar, quer que a gente pare de tomar o cafezinho. Botou lá longe só para dificultar. Aí, de repente, você vai perguntar, chega lá no chefe, na secretária do chefe, por que ele tomou essa atitude, hein?
Ah, você não sabe? É porque aqui tem mais espaço. Ele vai instalar uma máquina com snacks. Aí você, que maneiro! Ou seja, a conclusão errada acaba que poderia ser uma coisa muito positiva. Tem leveza, tem tranquilidade, tem bem viver, tem bem conviver. Então é isso, gente. Para a gente ter liberdade pessoal, que é como diz o livro, a gente não tem que ficar com esses julgamentos, porque essas conclusões precipitadas e errôneas, a maioria das vezes, nada mais são do que julgamentos. Então, vamos expulsar isso da nossa vida, beleza? É mais uma tarefa, é mais um esforço, é mais um exercício. E as coisas que eu falo aqui, a gente não consegue mudar do dia para a noite, nem eu mesma, muito menos eu. Mas a gente vai exercitando, por quê? Porque a gente está expandindo a nossa consciência. E é assim que a gente opera as grandes mudanças na nossa vida. Beleza? Então, gente, quando eu fazia as lives no Instagram, eu sempre tirava um oráculo, né? E hoje eu tô com vontade de tirar esse aqui, ó. O oráculo da deusa. Esse oráculo é maravilhoso, é lindíssimo. Vou pedir para você que está agora, nesse exato momento, me assistindo, que você pense numa pergunta, pense numa situação da sua vida. Pense enquanto eu embaralho aqui, ó, o oráculo da deusa. Vamos ver qual é a mensagem que as deusas têm para nós, para você que está aí me assistindo, tá bom? No exato momento que for. Não tem espaço e tempo para física quântica, né? Então, o momento que você estiver se concentrando aí, eu estou me concentrando aqui e a resposta vai te atender. Então, vamos lá. Eu vou me concentrar aqui mais um pouquinho. E vamos ver qual é a mensagem do oráculo da deusa para nós hoje. Tararam, tam, tam, tam. Mulher mutante, ciclos. Olha como os desenhos são bonitos. Antes mesmo de ler o que a mulher mutante vai nos dizer, eu já consigo enxergar que tem tudo a ver com o que eu falei aqui no encerramento, né? Que nós estamos mudando, expandindo a consciência. Estamos vivendo ciclos, né? Ciclos de conhecimento, ciclos de aprendizado. Então, peraí que eu vou procurar. O significado da carta à mulher mutante. A mulher mutante entra girando na sua vida para dizer que o caminho para a totalidade está em aprender e respeitar os seus ciclos. Ciclos menstruais são um aspecto importante de ser mulher. Nós sangramos, mas não morremos. Portanto, podemos levar a vida adiante. Continuando a dançar nossos ciclos, chegamos à menopausa, quando deixamos para trás a época fértil, de fecundação de filhos, e retemos nosso sangue sábio dentro de nós. Então, podemos ser uma fonte de sabedoria para nossos entes queridos e para a comunidade ao nos tornarmos bruxas, o que significa mulheres sábias. Gente, será que não é isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora? Eu já estou virando uma mulher sábia, eu já estou na menopausa e estou aqui sendo uma fonte de sabedoria para vocês, né? Com toda a humildade que eu possa ter, sabedoria adquirida, tá? Aos pouquinhos. Vamos lá. Você celebra a sua menstruação e a vê como uma época de interiorização? Como uma época de abandono ou deixar morrer para que o novo possa chegar? Ou você adotou o ponto de vista patriarcal de que a menstruação é algo impuro, algo que deve ser escondido? A menopausa enche você automaticamente de medo de ficar velha e feia, de não ser mais valorizada e digna numa cultura que adora a juventude? Eu já respondo por mim. Eu amo estar na menopausa, amo. Me sinto cada vez melhor. Você se sente desamparada numa sociedade que leva as mulheres a esconder seus períodos de sangramento, regular seus hormônios tomando pílulas e adiar a menopausa por meio da terapia de reposição de estrógeno? Respeitar os ciclos também significa honrar seu processo único, seu caminho único na vida. Você pode estar no meio de um ciclo vital particular ao qual deve render e honrar.
A mulher mutante diz que a totalidade é alimentada quando proclamamos o poder em nossos ciclos, prestando atenção a eles e celebrando-os. Ao celebrar nossos ciclos, nós nos celebramos como mulheres. Gente, se você é homem e está ouvindo aqui agora, assistindo, esquece essa coisa de mulher, de menstruação, de menopausa. Vocês não passam por isso, mas vocês também passam por ciclos. E a grande mensagem aqui da mulher mutante é que a gente aprenda a respeitar esses ciclos, tá? Sabe? E honrar cada ciclo da nossa vida. Eu honro o ciclo que eu estou vivendo aqui com vocês agora. Terminei um ciclo de lives no Instagram. Agora estou iniciando um ciclo de vídeos aqui para o YouTube. E o que vem amanhã, não sei mesmo. Mas eu estou feliz de estar aqui, grata, e eu me despeço, pedindo que você olhe para os seus ciclos, agradeça pelo que já se passou e se abra para o que está por vir, tá bom? E espero que a sua resposta tenha sido atendida, respondida com esse oráculo, ok? Um beijo enorme, até a semana que vem.